comum que a religião, às vezes, se torne, por fim, uma prisão. Aquilo que era para um relacionamento com Deus passa a ser um dogma, passa a ser algo mais importante do que a atitude interior, a atitude real, a atitude de coração para com o Deus, o Senhor a quem nós adoramos. Pois muito bem. Ao mesmo tempo, havia ainda uma terceira atitude. Um homem estava ali, um homem que amava as pessoas, um homem acerca de quem a Bíblia diz claramente: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Esse homem estava ali e ele também tinha uma atitude, a atitude de amar as pessoas de forma intensa, uma verdadeira religião. Nós podemos vivenciar a religião de duas maneiras. Uma, lembrando que religião é a forma como eu me dedico a Deus, como eu externo a fé. Então, eu posso ser uma pessoa que vive a fé e por isso manifesta uma religiosidade. Mas eu posso ser também uma pessoa religiosa, ou seja, que preserva muito mais os dogmas, as atitudes externas, aquilo que é visível. E assim eu entendo que, cumprindo tudo isso, eu estou sendo uma pessoa de fé. Isso nem sempre é verdade. O que mais importa para Jesus Cristo, nosso Senhor, é que o coração esteja adorando a Deus. Se o coração está com o Senhor, as atitudes que virão desse coração temente a Deus serão atitudes realmente religiosas, atitudes que demonstrarão a fé e o compromisso da gente com o Senhor a quem nós confessamos. Louvado seja Deus por isso. Bom, nós queremos falar agora também da verdade da doença. A Bíblia diz assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E isso é verdade mesmo. Desculpa a redundância, mas é real. Se eu conheço a realidade sobre um fato, esse conhecer pode me libertar. Então, quanto mais eu aprendo, quanto mais eu sei sobre um assunto, mais livre eu estarei para dizer se aquilo é bom, se aquilo é ruim, se aquilo me agrada, se aquilo me desagrada. É irresponsabilidade, é atitude imatura alguém tecer uma opinião sobre qualquer realidade se não a conhece de verdade. Então Jesus disse isso: conhecereis a verdade. Cristo é a verdade. Quanto mais nós conhecemos a Cristo, quanto mais nós conhecemos o que Cristo está dizendo, a profundidade do que Cristo está dizendo, muito mais nós poderemos seguir a Cristo verdadeiramente. Ela nos libertará. O conhecer de Cristo nos deixará livres para agir pela fé verdadeira naquele que nos inspira. Então, a verdade nos libertará. A verdade da doença. Veja bem, a doença, ela tanto pode ter o aspecto espiritual como havia essa mulher. Com essa mulher. A doença dela não era puramente física. Era uma doença que era trazida sobre ela por uma possessão demoníaca. Então nós cremos nisso, porque nós cremos nas Escrituras, nós cremos em Cristo que é a verdade, e Cristo disse: há doenças que vêm de possessões demoníacas. Então nós cremos piamente nisso, e era a realidade dessa mulher. Mas também nós precisamos considerar que a Bíblia fala de doenças físicas também. Como Naamã, que não tinha uma doença espiritual, tinha uma doença física. Como a sogra de Pedro, que tinha uma doença física e que Jesus curou e que não era demoníaca. Então há muitas situações que são de doenças físicas mesmo. E quanto mais nós conhecermos sobre as doenças, quanto mais nós tivermos um entendimento dela, com mais facilidade nós nos livraremos delas. Porque nós saberemos lidar sem preconceito, sem temor, não é verdade? Sabendo o que é bom, o que é ruim, o que piora aquela enfermidade, o que beneficia a cura daquela enfermidade. Então, conhecer sobre a doença demoníaca e conhecer sobre a doença física certamente nos ajudará muito a conhecermos a libertação em Cristo Jesus. E também a realidade é que a doença se sobrepõe, a demoníaca e a doença física. As duas situações unidas que são mais agravantes ainda e que
exigem que também tenhamos conhecimento das duas. E nós só vamos ter um bom discernimento à medida que nós formos conhecendo um pouco mais de uma e de outra e temos discernimento espiritual no meio de uma comunidade que nos ajude a ter um melhor critério. Ninguém pode ser cristão sozinho, isolado, porque certamente cometerá inúmeros erros e Deus não quer isso de nós. Temos ainda mais uma realidade. Toda doença em curva. Toda doença em curva, seja demoníaca ou seja uma doença física, ela é em curva. Por que em curva? Ora bem, olha só, há razões físicas que encurvam a pessoa doente. Se alguém está num leito, se alguém está, por exemplo, com insuficiência renal e o rim não está filtrando bem os líquidos, a pessoa terá inchaço, retenção de líquido, terá inclusive acúmulo de ureia no cérebro, por exemplo, e terá até uma demência por causa do aumento da ureia e da creatinina no corpo humano. Então, essa é uma situação que por si só já encurva, deixa a pessoa abatida, a pessoa não tem o mesmo ânimo, não é? A pessoa não tem a mesma vivacidade, ela não pode se locomover como ela se locomoveria se não estivesse enferma. Pensemos, por exemplo, também em alguém que seja portadora de uma deficiência física. Ora, essa pessoa, se por exemplo eu não tivesse um dos braços, eu me locomoveria? Claro que sim, eu teria condição de superar essa limitação, mas eu não estaria limitada para algum tipo de esporte, eu estaria limitada para algum tipo de atividade. Então, a doença, por si só, já deixa você com limitações. Já é algo que te deixa com abatimento, ou emocional, ou físico, ou psíquico. Então, o fato de estar doente já traz um encurvamento, porque limita, porque faz você diferente e, às vezes, infelizmente, o pecado entende que pessoa diferente é pessoa menor, é pessoa insignificante, é pessoa que precisa ser desprezada e nós fazemos essas confusões e complicamos mais ainda a situação da pessoa enferma. Se lembra bem do tempo que não se podia ouvir falar de câncer? Ninguém dizia, eu tenho um parente que está com câncer. A gente dizia, eu tenho uma pessoa que tem aquela doença. E não falava, pelo medo de que falando o nome da doença, a pessoa pudesse se contrair a doença. Ou que só a palavra traria malefícios daquela doença sobre a gente. Por quê? Por falta de conhecimento, por preconceito, desculpe a clareza da palavra, mas por ignorância. Ou seja, por não buscar a luz, por não buscar crescimento no saber. Não é verdade? Então, sem sombra de dúvida, há razões físicas que nos encurvam de verdade. Mas há outras razões que nos encurvam. A doença traz também encurvamentos da parte da área da sociologia, da política e da cultura. Como assim? Ora, veja bem, se você está doente, você então, além da doença, existem na cultura, nas sociedades, uma visão da doença. Se eu entendo que toda doença, por exemplo, é demoníaca, toda pessoa que eu me encontrar que esteja doente, eu já não olharei para ela pensando, tentando vê-la como ela é, mas eu já verei demônios. Então eu não verei a pessoa, eu verei ações demoníacas. Por exemplo, então se uma cultura pensa assim, essa visão encurvará a pessoa, ou seja, ela já nem quererá dizer que está doente. Ora, se eu disser que estou doente, dirão que eu estou possessa. Eu já estou enfraquecida, já estou triste, abatida. E ainda vão dizer que eu estou com demônio, então melhor eu ficar quieta, melhor não dizer que estou sentindo uma dor de cabeça, ou que eu estou com uma dor no braço, ou que eu estou tendo dificuldade para andar, seja como for. Não é verdade? Você já deve ter passado por isso. Olha, outra situação. Se uma sociedade ou uma cultura vê doença com preconceito, por exemplo, uma pessoa só é realmente plena, uma pessoa só é digna de casamento, uma pessoa só é digna de ter uma profissão, se ela for completamente saudável, o que na verdade não existe. Mas faz de conta que exista. Então, é as pessoas saudáveis e as pessoas doentes. Ora, nós teremos preconceitos com as pessoas que tenham qualquer tipo de enfermidade. Se alguém, por exemplo, tiver uma doença pulmonar e a gente não souber que tipo de doença, não vai querer contratar aquela pessoa.
Há pouco tempo, em São Paulo, se cogitou que algumas professoras não foram acolhidas ao trabalho, embora tenham sido aprovadas. Por quê? Porque eram obesas. Obesidade realmente pode ser uma patologia. Agora, não significa que a pessoa obesa não tenha capacidade para desempenhar suas funções, ou que ela seja uma pessoa que eu devo desconsiderar em relação às outras. Não é razão para a gente fazer diferença das pessoas. Mas se a gente tem essa visão, e quase todos e todas temos, veja as novelas, por exemplo. Então nós vamos gerar pessoas importantes e pessoas inferiores. Nós vamos ter um preconceito e vamos diferenciar pessoas de uma forma pecaminosa que vai abatê-las mais ainda, além do que a doença já abate. Outra questão que também, nessa área da cultura, da sociedade, das políticas, abate a pessoa. O quê? Uma pessoa que não tenha a mesma disposição física, talvez não produza algo com a rapidez que uma pessoa saudável, por exemplo, produza. Vamos imaginar um adolescente com síndrome de Down. É uma doença, na verdade, que encurva, limita a pessoa. Mas se nós entendermos que nenhuma pessoa, que porque a gente quer ter muito lucro, eu tenho uma empresa, ou eu tenho um trabalho que tem que render, porque a ordem do mundo é produzir, ganhar muito, produzir, ganhar muito, guardar muito, produzir. Sempre essa máquina, que é uma máquina ligada, na verdade, a um sistema comandado pela economia, pelo poder que o dinheiro traz, que os bens trazem, certamente pessoas preferirão não contratar uma pessoa com síndrome de Down, que pode realizar inúmeras funções, mas com menos agilidade, ou com menos rapidez, ou que produza menos. Ou uma pessoa, por exemplo, que tem aí uma deficiência visual. Ela vai precisar, por exemplo, de um computador adaptado, ela precisará de elevadores adaptados, ela precisará de alguns recursos que podem ser oferecidos, mas que custarão algum valor, por exemplo, para uma empresa, ou para um grupo, ou para uma igreja. Então a pessoa prefere não lidar, porque ela quer o lucro mais do que a participação, o envolvimento, uma vivência em real comunidade. Isso abate mais a pessoa, ela quer trabalhar, ela quer se dispor, ela tem como fazer isso, ela tem vontade de produzir e, infelizmente, ela é marginalizada, ela é colocada como última opção, ela é desviada do meio dos considerados normais para ser um grupo à parte, que só se aproveita no ultíssimo caso. Então, isso abate ainda mais uma pessoa enferma. Quer ver outra situação que traz dificuldade para a gente? Também, se uma pessoa que é deficiente física, talvez você tenha visto essa semana, um dos programas de um dos nossos canais de televisão abertos, apresentou um programa em que uma repórter, ela passou 24 horas com os olhos vendados, como se ela fosse cega. Então, ela acordou, se vendou e sendo gravado todo o dia dela foi gravado. Ela era cega, não é cega, mas ela se portou como tal, com os olhos vendados. Então ela acordou. Quando ela acordou, a dificuldade que era para ela saber onde é que estavam as coisas. Como é que eu vou saber aqui que horas são? Precisava de algum sinal. E ela tinha um contato direto com o rapaz que era cego por telefone. E ele ia orientando a ela. Depois, quando ela conseguiu se aprontar e sair de casa, ela vai... E agora? Como é que eu pego o elevador? Em que andar eu estou no elevador? Aqui tem vários botões, mas é evidente, se eu não estou enxergando, até que eu palpe um por um, como é que faz? Alguns elevadores hoje já têm uma linguagem em braille, para o cego poder ver, ou a cega. Mas isso não é comum, isso onera mais a sociedade e ela prefere não fazer. Então, ela passou o dia todo nessa situação e ela chegou a um lugar que ela tinha que pegar o ônibus e ela ligou para o colega, para o amigo cego. Agora, como que eu pego o ônibus? Como é que eu vou saber qual é o ônibus que eu tenho que pegar? Já pensou bem nisso? E aí ela teve que pedir ajuda. Então foi todo dia ela vivenciando a realidade de uma pessoa cega. E olha, ela disse no final do dia, gente, olha, é difícil. Pior do que não enxergar é a maneira como a sociedade lida com a pessoa cega. Ela não está preparada, ela não tem uma educação para isso. A gente é completamente marginalizado.
É como se a gente não existisse, como se o mundo fosse só de pessoas que enxergam tudo. Gente, é muito difícil. Experimente, quem sabe um dia esse desafio para você sentir. E aí o que a gente percebe? Com isso, que as políticas públicas não estão também, elas não investem tanto naquelas pessoas que têm uma doença física. Então, os ônibus não estão preparados para pessoas paraplégicas ou tetraplégicas. Não há condução suficiente. Num ônibus só, não podem ir 2 pessoas com cadeira de rodas. Você sabia disso? O motorista não pode receber porque atrapalha. Agora pense bem, na verdade é porque o ônibus vai ter que parar mais tempo, né? É uma pessoa que exige atenção, o ônibus tem que ser apropriado. Olha, você já pensou bem isso? Então, se 2 pessoas de uma mesma casa forem para o mesmo lugar, mas se só as 2 não podem ir no mesmo ônibus. Já pensou bem nisso? Parece que não, mas isso abate mais. Isso demonstra para nós que o poder público, ou seja, todas as estruturas que são para todas as pessoas, porque todas pagam imposto, sejam saudáveis ou não, todas as pessoas pagam seus impostos e nós temos esse direito de termos uma sociedade adaptada para todas as pessoas da sociedade. Então isso nos faz pensar em políticas públicas e aí na verdade, uma prática religiosa que condene toda pessoa doente, que não a veja como fruto do amor de Deus e que Deus quer trazer uma vida melhor para essa pessoa e que nós somos os instrumentos de Deus para isso. Então, esses fatores abatem a pessoa. Então, a pessoa emocionalmente se abate mais ainda, claro. Ela vai começar a se sentir, mas Deus, por que eu estou nesse mundo? Para que eu estou nesse mundo? Já é difícil viver sem qualquer limitação física. Agora, imagine eu que tenho doença de Parkinson. O que é que eu estou fazendo aqui, meu Deus? Ela vai começar a se entristecer. Ela vai começar a perceber que
como eu ouvi essa semana naquele mesmo programa da moça que fez o papel de uma cega. Ela disse, o amigo dela cego disse, sabe como que você percebe? Quando você adoece, você contrai qualquer doença que seja crônica, diabetes, hipertensão, ou qualquer outras e várias outras doenças, púrpura, ou então qualquer doença do colágeno, qualquer doença autoimune, as pessoas começam a não lhe convidar mais para as festas. Elas não convidam você mais para os aniversários. Você já não é mais aquela pessoa tão bem-vinda. Por quê? Porque elas não sabem o que fazer com você. E dá trabalho. Se elas vão fazer uma festa, todo mundo vai pular e dançar, ver você diferente as deixa sem graça, as deixa com sentimento de culpa. E elas não querem se preocupar com isso. Nós estamos vivendo a era que nós queremos mais é ter prazer. E quanto mais rápido, melhor. Então, ter que esperar por alguém que tem limitação e ter que modificar nosso esquema por causa de uma pessoa. Não dá. Então, melhor, silenciosamente, a gente vai se afastando das pessoas que são doentes. E elas sentem muito isso, elas sofrem com isso. Imagine uma pessoa endemoniada. Aí na igreja a conversa surge, né? Você ouviu falar daquela pessoa que está endemoniada? Olha, cheia de demônios. Irmãos, e tem gente que foge da pessoa mesmo, porque tem medo do diabo. Ainda não conheceu o poder de Deus. E como é que Deus faz? Deus não abandona ninguém. Então, o diabo é um anjo decaído, ele tem poder mais do que eu, mas ele não é mais poderoso do que Deus. E a Bíblia diz que Deus nos guarda dele. 1 João capítulo 5. Deus nos guarda dele. Então, por que ter medo? Mas a maioria de nós tem. E aí, irmãs e irmãos, além de ter medo, o que nós fazemos? Aquela pessoa nós começamos a excluir. Ela dá trabalho, porque ela precisa de atenção, de tempo. Nós precisamos explicar mais a Bíblia, nós precisamos conversar mais com ela, nós precisamos gastar tempo, investir tempo. E a gente não quer isso. A gente quer conversar com a amiga, com o amigo, com o namorado, com o pai, com a mãe, com as pessoas que a gente já tem costume, que já chega e a gente, fazer aquela festa. Mas a gente não quer gastar tempo com o ser humano por quem Deus morreu. Na verdade, mesmo sendo cristãs e cristãos, muitas vezes nós queremos comodidade, como a maioria das pessoas querem. Só que isso não agrada o coração de Deus. Não é para isso que Deus nos chamou. Então nós temos que ter atenção com isso, sabe? As doenças não podem ser um meio de rejeição, mas elas têm que ter a nossa atenção para saber que nós podemos ajudar, que nós podemos abençoar, que nós podemos alegrar. Eu estava dizendo, domingo passado, numa das nossas comunidades, emancipamos uma igreja, graças a Deus, era congregação, agora é igreja. E um ministério de coreografia lindo, um musical maravilhoso. Eu tive a oportunidade de assistir no dia da Páscoa, lá de Guararapes, o pessoal de Guararapes que está me ouvindo, o pessoal de João Pessoa, um abraço especial. E eu ouvindo esse musical, eu fiquei pensando o tempo todo, puxa vida, já pensou a gente ir a um hospital de crianças com câncer, de crianças com doenças crônicas, e a turma apresentar esse musical? A gente pensou a alegria daquelas crianças. Mas às vezes nós ensaiamos 3, 4, 5 meses, apresentamos para a igreja que tem só pessoas que vão até lá, e as pessoas que não podem ir, as pessoas que não podem se locomover, as pessoas que estejam com febre ou que estejam no leito, não poderão celebrar a Páscoa. Olhe bem, por que a gente não vai até lá? Por que a gente não vai levar alegria? Por que a gente não pensa nisso? Essa é a nossa missão. E eu desafio a você, como igreja, vamos até lá. Vamos conhecer as pessoas, vamos visitar hospitais, vamos visitar creches, vamos visitar lugares onde as pessoas estão e que muitas vezes são desprezadas, marginalizadas. A gente precisa ir até lá. Quanto que pessoas, além de doentes, quando são mulheres e ainda mais pobres, como o caso daquela mulher, quanto encurvamento isso traz. Mas olha, graças a Deus, que não é só encurvamento que a doença traz, não. Sabe por quê? Porque existe também uma outra fase muito importante da vida com Deus. Jesus cura. Ai, que coisa maravilhosa! Essa é a boa notícia. Olha, quando Jesus viu aquela mulher, era um dia de sábado. Para a prática religiosa judaica, não se podia curar no sábado.
Mas se podia ir até o quintal, cuidar do bezerro que tivesse adoecido. Podia se livrar um boi que tivesse caído, por exemplo, lá num lamaçal. Ou se podia socorrer uma ovelha que estivesse dando à luz, ou que estivesse dando à luz a um filhotezinho e que estivesse tendo dificuldade. Então, os homens iam até lá. Mas não se podia curar uma vida. Já pensou? Por quê? Porque o animal significa recurso financeiro para o proprietário, ou recurso de alimentação. Mas uma pessoa doente, por quê? Pode esperar, porque a visão daquelas pessoas é que quem estava doente estava possessa por demônio. Então, se ela é possessa por demônio, ela merece o castigo. E se merece o castigo, por que é que no dia de adorar a Deus, eu vou cuidar dessa pessoa? Não tem sentido. Não é verdade? Para aquele tipo de religiosidade. Mas não era assim com Jesus. Quando Jesus veio à Terra, ele veio por causa das pessoas. Ele veio para que doentes fossem curados e curadas, para que houvesse vida e vida abundante. Então, vocês acham que Jesus se aquietou com aquilo? De forma alguma. Ele viu a mulher, ele se aproximou dela. Então, olha que detalhe importante. Jesus percebe as mulheres. Está vendo? Jesus não diferencia as mulheres. Jesus morreu pelas mulheres também, não só pelos homens. Nós vivemos numa sociedade cultural em que o homem é muito mais valorizado. O gênero masculino é muito mais reconhecido do que o feminino. E essa é uma realidade. Mas não é assim com Deus. Nem sempre foi assim. Quando Deus criou tudo desde o início, para Ele criou homem e mulher à sua imagem e semelhança. Mas o pecado entre nós nos faz fazer diferenças entre pessoas. E hoje, mulheres são diferenciadas, crianças são diferenciadas, pessoas de cores diferentes. Então, a pessoa negra, a pessoa indígena, a pessoa de uma etnia africana, a pessoa egípcia, a pessoa andina, a pessoa boliviana é menosprezada. Infelizmente, nós fazemos diferença. Só minimizamos a diferença quando a pessoa tem recurso financeiro em abundância. Aí todos são iguais. Se tem dinheiro, se tem poder, não é nem a questão do dinheiro, é o poder que o dinheiro traz. Então, aí nós vemos todos como iguais. Mas com Jesus, não. Claro que não, porque Jesus é a verdade. Jesus é santo e jamais se deixaria abater por um pecado desse. Então, Cristo toma providência. Ele vê a mulher e ela não diz nada, ela foi ao templo, mesmo encurvada. Olha, você lembra daquela imagem da mulher muito encurvada? Uma cifose, que era a doença dela, uma doença grave. Ela não conseguia sequer erguer a cabeça direito. Ela só podia olhar assim pelos lados. Ela não podia nem sequer olhar assim para o alto para ver os pássaros, as árvores, os frutos. Ela tinha que o tempo todo estar abatida, encurvada, olhando para baixo. E esse abatimento era tanto do corpo quanto da alma. Já pensou? E Jesus vê aquela mulher lá no templo, buscando a Deus, mesmo sendo apontada. Olha lá a pecadora. Lá está ainda a mulher que tem uma enfermidade. E se tem enfermidade, ela é pecadora. Olha só. Mas ela ia ao templo assim mesmo, abatida, assim, né, com o seu véuzinho, indo lá. E procurando a Deus, ali mesmo, carente, sabendo que Deus era a razão da vida dela. E ela estando ali, Jesus a vê, Jesus a olha. Jesus não vê a cifose, que é essa curvatura da coluna. Sabe o que Jesus vê? Uma vida que Deus criou. Um ser humano que Deus criou. Uma mulher amada do coração de Deus. E possessa de um espírito maligno. E além disso, discriminada. Uma mulher desvalorizada. Cristo não quer isso. Então Cristo se aproxima dela e diz para ela: mulher, vem até aqui. E ela vem. E quando ela chega, oh maravilha, Jesus olha para ela com aquele olhar de Deus, com aquele olhar do amor incomensurável de Deus, aquele amor que você conhece, não é? Aquele amor que a sua família conhece. Aquele amor que quando a gente sente a vigor em nós, algo novo acontece, não é? E Jesus olhou para ela assim. Jesus a olha, Jesus a toca, ou seja, Jesus não tem medo da doença, nem que seja de possessão demoníaca. Ele toca aquela mulher e ele diz para aquela enfermidade que está sobre ela: retire-se dela.
Jesus imediatamente liberta aquela mulher. Os espíritos malignos que estavam nela foram embora. E quando eles se vão, vai também o abatimento emocional. Vai também a dor da rejeição. E aquela mulher, como você viu na cena, ela vai se desencurvando, e ela agora se vê plena, e ela pode erguer os braços, e ela pode olhar para o alto, e ela pode glorificar a Deus, e ela pode agora mover-se, e ela pode agora ter uma roupa normal, e agora ela não seria mais vista como a pecadora, ela agora, o pecado dela não era mais visível. Gente, imagine a alegria no coração daquela mulher. Imagine a alegria da pessoa que se encontra com o poder de Deus, que cura, que transforma, que dá vida. Pois foi assim com ela. Foi assim com ela. Com certeza. Aquela mulher foi tocada por Jesus. E aí como é que os religiosos reagiram? Aqueles homens religiosos não gostaram. Eles olharam para ela, olharam para Jesus e pensaram: esse homem se diz filho de Deus, mas como é que ele cura no sábado? Ele não sabe que é pecado curar no sábado? Ele não sabe que não pode fazer isso no sábado? Ora, irmãs e irmãos, se não é divino, se não agrada o coração de Deus, libertar uma pessoa de demônios, o que vai agradar a Deus? A gente se sentar à mesa, orar, ou a gente ler a Bíblia religiosamente, mas isso não tem nenhum significado real para a nossa vida em comunidade? Não faz sentido, não é? Jesus, para ele, a fé é vida. A religião é o exercício da fé. E ele sabia que o Deus, o Pai dele, podia curar. Então ele faz isso. Imediatamente ele diz então para aquela mulher que ela é curada e diz para aqueles homens: vocês são hipócritas. Vocês não estão realmente vivendo a religiosidade. Que Deus nos abençoe e que a gente experimente com toda clareza aquilo que Deus tem para nós. Que a gente experimente no coração o poder de Deus que cura. O nosso Deus é um Deus que cura, é um Deus que liberta. E aí eu faço duas perguntas para você. Primeiro, você está encurvada? Ou você está encurvado? Há algo que está encurvando você? Eu quero dizer para você que há tempo para você ser desencurvado, porque Cristo tem poder para isso. E a segunda pergunta: você está desencurvado ou desencurvada? Que bom! Louvado seja Deus por isso, porque você já está assim. Agora, o que é que você tem feito pelas pessoas que ainda estão encurvadas? Deus nos chama à missão. A verdade da nossa vida só é de Cristo Jesus, só vem de Cristo Jesus se nós, enquanto pessoas desencurvadas, trabalhamos em função das pessoas que ainda se encontram encurvadas, porque o nosso Deus é Deus de poder e é Deus que transforma todas as realidades. Que o Senhor nos ajude a trabalhar no desencurvamento da doença física, da doença emocional, da doença espiritual e da doença sociopolítica, cultural e econômica. Que o Senhor nos abençoe. E vamos continuar agora com momentos de perguntas para que a gente possa trabalhar com você aí onde você está. Está bem assim?
Olá! Conforme anunciamos anteriormente, nós podemos mandar as nossas perguntas pelo centro.otíliachaves@metodista.br. Inclusive está aqui a Jeane, lá da Boca do Rio, em Salvador, perguntando, né? Então, eu estou aqui ao vivo, você está ouvindo eu, né? Então, lá ela já está vendo, todo o grupo dela está sabendo que a gente está recebendo também as ligações aí. Vocês que tiveram alguma dificuldade durante a transição, vocês estiveram também recebendo. Então, vocês poderão estar continuando comunicando conosco, conforme os vários telefones que estamos aí colocando à disposição. E também no estúdio, estamos aí com a Bispa, que vai estar respondendo, então, lembrem bem, centro.otíliachaves@metodista.br. E vamos pedir que, desde já, vocês fiquem atentos ao seguinte. Quando encerrar as atividades nesta manhã, cada um vai para o seu almoço, para fazer a sua refeição. Lembrando que às 2h a gente retorna, mas é para ficar ligado. Não desconecte aí os seus aparelhos, suas questões, permaneça, porque assim haverá garantia da transmissão e garantia de que tudo corra com seguridade. Nós também temos aqui nos nossos estúdios alguém que no encontro passado estava sendo gerada, né? E agora nós temos aqui que algumas pessoas perguntaram, mas nasceu? Não nasceu? E onde está a filha da reverenda Sueli? Como está ela? Então, vamos conhecer, então, nesse instante, nós vamos conhecer aqui, então, a Letícia. Seja bem-vinda, Letícia. Está aí no seu primeiro evento aí ao vivo, né? Então, nós vamos conhecer a Letícia. Letícia quer dizer alegria. E com muita alegria nós estamos assim acolhendo ela também nesta caminhada das mulheres metodistas, né? Então a Letícia está aqui, assim como esperamos que todos e todas estejam com alegria aí, podendo fazer suas perguntas e participando conosco ativamente, ok? Então nós vamos agora, Bispa, vamos continuar aí, porque, como diz, né, a religião tem que é severa, conforme a gente brinca aqui, mas especialmente estamos aqui para trabalhar, e a Bispa então vai estar respondendo as perguntas, e vamos também algumas outras questões que vocês vão estar mandando, fotos e outras coisas ao vivo, vocês vão poder estar transmitindo, ok? Passamos então, palavra à Bispa é toda sua. Olha, alguém está perguntando agora qual a origem da doença de Parkinson e se a doença de Parkinson tem cura. Na verdade, não se tem muita clareza da razão da doença. Algumas doenças a gente chama na medicina de idiopáticas. Ou seja, é uma tentativa de se esclarecer o que é que causa a doença, mas nem sempre a gente tem a resposta exata. Então, não se sabe bem. Há algumas possibilidades, né? Algumas suposições. E Parkinson, na verdade, não tem cura. É uma das doenças que se cronificam. O que é cronificar uma doença? É uma doença que você vai lidar com ela e não ter, você vai ter que conhecer a doença. Olha a importância, você tem que conhecer. Você precisa, depois de conhecer, saber como lidar com ela. Você encontrará muitos grupos de apoio que poderão ajudar você a lidar melhor com aquilo, com a situação. É importante que a família tenha conhecimento também da doença, do tratamento, do que é possível viver enquanto com essa doença. Como eu disse, ela traz alguns encurvamentos, sobretudo físicos, mas você pode estar livre para não viver o encurvamento emocional. E aí precisa da ajuda da família, evidentemente de médicos ou médicas, claro, né, das pessoas que estão ao seu redor, da igreja, né? Então é toda uma estrutura que a gente precisa criar para dar mais condição dessa pessoa viver melhor, tá bem?
eu acredito que eu tenha explicado, né? Se ainda houver alguma dúvida, você pode reenviar um complemento de pergunta e aí a gente responde. Tá bem assim? Há uma outra pergunta. Como que a igreja tem visto e reagido ao problema das drogas em meio à família? Estamos encurvados ou encurvadas para esse problema? Olha, nós temos estado encurvados para muitos problemas. Como a dependência química, ela traz uma desestruturação imensa para a pessoa que é usuária e também para a família. Via de regra, nós trabalhamos muito mais do ponto de vista de fé com ministérios específicos. Por quê? Porque também, infelizmente, às vezes a igreja, não a fé, a igreja, a denominação, ouça bem, a igreja é o corpo vivo de Cristo. Nós estamos falando de denominação, religião. Por vezes a religiosidade, ela prefere um padrão de pessoas, membros, mais uniforme. Então, pessoas saudáveis, pessoas que possam trabalhar com a igreja, pessoas que possam desenvolver essa função ou outra, e trabalhar com pessoas que são dependentes químicas, não é assim. Você precisa ter todo um trabalho de acompanhamento contínuo, de medicação também, de acompanhamento psicológico, de acompanhamento espiritual mesmo, de reeducação da pessoa, reeducação às vezes, mesmo de situações mínimas, de conceitos, de valores. Então, é um trabalho intenso, exige muita dedicação e exige pessoas comprometidas com Deus e com as pessoas tanto quanto Cristo. E quantos de nós estamos encurvadas e encurvados para essa realidade? Não queremos ouvir Deus nos chamando para esse tipo de trabalho. A gente prefere um trabalho com pessoas, vamos imaginar assim, como uma escola. Nós preferimos um trabalho na escola dominical, ou no culto da noite, ou com a sociedade de mulheres ou de homens, ou de jovens, juvenis. Mas poucas pessoas se dispõem a enfrentar esse clamor e essa situação grave que assola o nosso país. E cada vez mais. E olha, eu diria mais. Se a gente não tem condição de cuidar de quem já está encurvado ou encurvada pelo uso da droga, presta atenção, vamos prevenir ministérios fortes com criança, sombra e água fresca com criança, ministério na igreja com criança, educação da criança de todas as maneiras, porque olha, se a criança conhecer a Cristo, a verdade a libertará e ela terá resistência a toda dependência. Então, nós podemos prevenir, que é até bem melhor do que remediar. Mas que Deus nos desafia a nos desencurvarmos e abrirmos os olhos para essa realidade, sem dúvida, e nós estamos devendo muito para essa situação que tanto prejudica nossa comunidade, rapazes, moças, jovens, idosos e de todas as etnias. Que Deus nos ajude e nos chame para tomar medida quanto a isso. Bom, enquanto vocês pensam aí sobre a resposta que a bispa deu na palestra dessa manhã para formular as suas respostas, suas perguntas, aliás, nós queremos destacar aqui a participação de alguns polos que mandaram e-mails, fotos, descrevendo quantas mulheres tem aí no seu encontro, como está sendo esse encontro para vocês. Nós temos aqui Ibati, no Paraná, Rio Pardo, Presidente Médici, Rondônia, Porto Alegre, Poá, Campos, no Rio de Janeiro, Boca do Rio, Bahia, Jundiaí, aqui em São Paulo. Temos também um polo aqui do Distrito ABC, no edifício Iota, aqui da Umesp, que também está participando. Cornélio Procópio, no Paraná, Guaratinguetá, em São Paulo. Mande suas fotos, descreva como está sendo a participação das mulheres aí no encontro de mulheres à distância. E não se esqueça, esse aviso é importantíssimo. Daqui a pouco nós sairemos para o almoço. Não desligue o aparelho, não desligue a internet, deixe tudo ligado, pronto para o retorno às 14 horas. E lembrando,
prepare-se para o próximo encontro no dia 27/8, ainda aí em agosto, nós teremos o 4º Encontro Nacional de Mulheres à Distância. Que Deus, mais uma vez, nos abençoe e nós vamos passar a palavra para a bispa nesse momento. Então, vamos continuar aqui. Agora, antes de responder a outra pergunta, eu queria dizer o seguinte. Olha, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Eu fico impressionada. Vocês não imaginam como a estrutura aqui é fantástica para a gente fazer esse tipo de trabalho. Como o pessoal daqui é ótimo, nos ajuda em tudo, a gente esperta. Olha, turma muito boa. Então, eu quero agradecer a todo mundo que está trabalhando aqui com a gente, que todos especiais. Então, meu carinho a quem está trabalhando aqui e a você que está aí, olha só. Não deixemos de dinamizar. Se dessa vez não foi como você queria, não desista, não se encurve. Vamos para frente. Temos muita coisa para fazer e nós podemos a gente pode alcançar muitas pessoas com esse ministério. Que Deus continue nos abençoando. Vamos para diante. Como diz a pastora Margarida, chinelo, temos muito para fazer. Olha, a pergunta é como identificar e reconhecer quando a doença é física ou espiritual. Olha bem, isso aqui não é coisa tão simples assim. Primeiro que nós precisamos ter maturidade espiritual. Então, se a gente tem alguma dúvida, nunca tente resolver sozinho ou sozinha. Sempre os discípulos recorriam a Jesus, uns aos outros também, para poder conhecer. Toda a Bíblia fala de pessoas que andavam em conjunto. Moisés tinha orientação do sogro, não é? Discípulos tinham orientação de outros discípulos. Então, a primeira atitude, para a gente poder não se equivocar, compartilhar com alguém. Segundo, nós temos que ler muito sobre isso, doenças físicas e doenças espirituais. Terceiro, nós temos que estudar muito a palavra na nossa igreja com nossos líderes espirituais, pastoras, pastores, evangelistas, líderes de escola dominical ou pessoas do discipulado, dos grupos pequenos. Vamos tratar desse assunto, vamos conhecer. Agora, o que é? A gente primeiro observa se a doença não é doença física mesmo. Então, vai ao médico. Se o médico diz, aí você procura o recurso, tratou, melhorou, pronto, foi uma doença comum. Agora não, é uma doença física, mas é uma doença que não tem cura. Então, também é uma doença física, está diagnosticado, é uma doença crônica, Parkinson, doença de Alzheimer, diabetes, a não ser que haja intervenção de Deus, é uma doença crônica, ou seja, você vai ter que cuidar dela, conviver com essa doença durante toda a sua vida. Agora, se você fez tudo isso, está tratando direitinho, não tem jeito, e há alguns sintomas, você percebe, quem está no reino de Deus sabe, às vezes o comportamento da pessoa, a ligação que a pessoa tem, e a gente sabe disso, pessoas que se ligam a um tipo de prática de fé, que a gente sabe que não agrada ao Deus a quem nós servimos, pode trazer isso para a sua vida espiritual. Então, pessoas que têm pactos de sangue, com entidades, com grupos diversos, que outras religiões chamam de deuses, mas que nós sabemos, para a nossa fé, não são, isso pode ser um sinal de que a doença pode ser espiritual. E aquele tipo de doença, que não é doença crônica, mas que a pessoa tem comportamentos de mudança de voz, de uma agressividade, não de doenças psiquiátricas, mas uma agressividade que a gente percebe que se dá muito quando se fala da verdade do Evangelho, do problema de que se fala da fé, são sintomas. Mas olha, presta atenção, não se precipite. Tenha cuidado, maturidade espiritual e procure pessoas que têm um conhecimento melhor do assunto. O pessoal da intercessão, de ministério local de intercessão, geralmente tem experiência. Tem um estudo na igreja sobre a questão da possessão demoníaca. A igreja precisa saber. A verdade nos liberta e nos ajuda a levar a libertação adiante. Não é? Olha, a irmã Selma comentou que muitas vezes as pessoas confundem a doença física com a espiritual. Irmã Selma, isso acontece muito mesmo. E prejudica a cura da pessoa? Claro que prejudica. Então, o que devemos fazer em nossas igrejas para que isso não aconteça? De alguma maneira eu já respondi. Prudência. Como dizem nossos pais, nossas mães, lá no interior, a gente escuta falar interior de Minas, por exemplo, canja de galinha e prudência não faz mal a ninguém. Então, presta atenção. Tenha conhecimento primeiro. Não se assuste. Uma doença muito comum que as pessoas confundem muito com doença espiritual, que são as convulsões, aquelas que envolvem convulsão.
Então, muitas pessoas têm um mal menor ou têm um mal maior de epilepsia, que são desconexões verdadeiras, comprovadas dos transmissores, dos neurotransmissores no cérebro. Eles estão próximos um do outro, as células nervosas, mas elas precisam de substâncias que passam de uma célula para outra. Tem distúrbios genéticos, tem distúrbios, não só, como que eu diria assim, mecânicos, mas são distúrbios reais, comprovados, que não passa essa substância química daqui para cá. Ou então passa em abundância. E aí podem gerar, por exemplo, crises convulsivas. A pessoa se debate, não é? A pessoa tem uma salivação maior e a pessoa não perde a consciência, mas não tem nada a ver com o demônio. Tem a ver com a doença física real. E aí, como é que eu vou saber a diferença? Leva para o neurologista. Vamos fazer o diagnóstico. Se comprovar o diagnóstico, se não se comprovar, vamos pensar numa doença que não seja física, mas que seja espiritual. Então, conhecimento, ajuda, prudência e responsabilidade. Sobretudo, amor. Não deixar de amar, seja qual for a razão da doença. Tá bem? Quais são as consequências que podem causar à mulher quando ela não tem ovário e útero? Veja bem, os nossos ovários são duas glândulas que estão, nós temos o nosso útero, longe do útero, dentro da nossa região abdômen inferior, nós temos os ovários. Né? São pequenos, viu? São 2 ovários, um de cada lado. Esses ovários produzem hormônios próprios da mulher em mais quantidade. Nós temos outras glândulas que produzem, mas em uma quantidade mínima. Esses não, produzem hormônios estimulados pelo nosso cérebro, por substâncias que vêm do cérebro, produzem substâncias bem femininas, que dão para nós qualidades femininas. Então, são hormônios que vão interferir na espessura da pele, na espessura do pelo, nos lugares onde o pelo nasce, no desenvolvimento das mamas, no desenvolvimento dos quadris, de gorduras em coxas, né? Cintura, tudo isso que molda o corpo da mulher. Muito bem. O útero está lá e o útero, na verdade, ele acolhe o óvulo quando ele vem do ovário. O ovário desprende o óvulo, ele vem para o útero por meio da trompa do útero. O útero tem as trompas que estão ligadas nele, são parte do útero. Muito bem. Ele capta esses óvulos que são liberados pelos ovários e traz para dentro do útero. Se houver relação sexual e houver fecundação do óvulo, já vem o ovo fecundado para dentro do útero. Ele recebe. É como se fosse uma cama especial que Deus criou para o bebê. Entendeu? Ele recebe e cuida. Bom, se você tiver necessidade de extrair o útero, ele não terá alteração, na verdade, para a questão hormonal da mulher. Pode trazer para a sua vida emocional. Você pode se sentir desprovida de alguma parte, que é verdade, mas se trouxer algum malefício, é puramente emocional. Agora, os ovários não. O ovário, como ele produz esses hormônios, quanto mais tempo eles estiverem presentes em nós, por mais tempo nós teremos uma vida saudável de mulher, uma vida produtiva. Poderemos ter o ciclo menstrual, poderemos gerar filhas e filhos, ou para quem nunca vai se casar e não está em pecado. Pessoa solteira não está em pecado não, viu? É gente do mesmo jeito, é feliz do mesmo jeito. Mas os ovários nas mulheres, o que ele vai fazer? Conservar a pele jovem, vai conservar o volume de cabelo, vai conservar a oleosidade que nós precisamos, lubrificação dos nossos órgãos genitais, então do nosso conduto vaginal, vai trazer os pelos bem distribuídos, então nos traz imensos benefícios. Então a gente só deve retirar o ovário na mulher no caso extremo. Agora, se o ovário for retirado quando a mulher já não mais menstrua, sinal de que o ovário está funcionando, o que acontece? Não haverá também alteração, porque quando vem o climatério e a menopausa, a última menstruação, aí sim os ovários já não produzem mais os hormônios, param de produzir, e daí eles vão evoluindo, ficam
pequenos e sem função. Retirá-los também não vai trazer alteração, a não ser após a menopausa emocional também. Agora, antes não. Antes da menopausa traz consequências físicas, que podem gerar consequências emocionais também, claro, tá bem? Como tratar doenças emocionais? Primeiro conhecer e reconhecer que existem doenças emocionais. Porque tem gente que crê assim, não, Deus nos criou um ser completo. E quando Deus nos salva, resolve tudo. Ora, a gente precisa avaliar assim. Às vezes você se converte, mas se você, por exemplo, não fala muito depressa, não vai aprender a falar tão devagar. Ou se você é uma pessoa afobada, nem sempre você vai ser aquela pessoa calma. Então, Deus trata o que é realmente essencial para você ter um relacionamento com Ele. Mas Deus não nos tira as emoções. O centro das emoções está no cérebro. E ele é motivado por estímulos também de hormônios. Nossos olhos, aquilo que vem, levam condutos neuronais para o cérebro que reage com físico, reage com o espiritual e reage com o emocional também, certo? Então, está tudo ligado. Muito bem, como é que nós cuidamos da doença emocional? Primeiro admitindo, nós somos seres emocionais e há enfermidades que estão ligadas às emoções. Quem trata de doenças emocionais? Primeiro o Senhor Jesus, que trata de todas elas, certo? Mas se Jesus quiser tratar você de uma outra maneira, quiser usar alguém para tratar você, então o que nós podemos fazer? O discipulado, o encontro com pessoas que servem a Cristo, num ambiente de confiabilidade, que a gente possa compartilhar. Às vezes, uma reunião de amigas. Como faz bem ter amigas e amigos, evidentemente. Amigos e amigas são bom remédio também. Aconselhamento pastoral responsável de pessoas que saibam realmente cuidar e que admitam que há patologias emocionais. E, por fim, se isso daí não for suficiente, porque há doenças emocionais que estão ligadas a doenças físicas, precisa tratar das duas. Então a gente vai precisar tanto de médico, quanto a gente vai precisar de pessoas que são especializadas em lidar com as emoções, em nos ajudar a externar, a falar das emoções, a se permitir sentir, a conhecer as emoções. Quem são essas pessoas? Psicólogos ou psicólogos, psicanalistas, psicoterapeutas e outras linhas de terapia, outras linhas de cuidado das emoções. A gente aprende a ter emoção quando criança. Bispo, a gente aprende. Quer ver? Eu vou dar um exemplo bem rápido. Um bebê. Como é que um bebê reconhece que a mãe chegou? Não é porque ele conhece a mãe, porque ele nem tem ainda um cérebro amadurecido que diga para ele, essa é a sua mãe. Não. Mas ele sabe de alguém que chega fazendo festa. Ai, que coisinha linda! E beija, e cuida, e dá um banho, e passa um talquinho, e põe uma mamadeira na sua boca, ou um seio, melhor ainda, botar o nosso seio na boca da criança. Esse é o alimento ideal. Essa criança está aprendendo o que é se sentir bem. O que é ser bem cuidada. Ela está aprendendo que ela é importante. Ela está aprendendo que ela merece atenção. Agora imagine que uma criança seja criada de qualquer jeito. A mãe morreu, o pai morreu, uma tragédia, e vai para um abrigo, por exemplo. E é criada lá. São 30 crianças numa mesma sala. Ela chora, não tem quem socorra. Porque a política pública não se preocupa em colocar bastante funcionários, porque nunca tem recurso para isso. Aí ela foi criada ali daquele jeito. Ela vai fazer xixi, ela vai também realizar todas as suas necessidades fisiológicas e vai precisar de banho, de alimentação, vai passar da hora. Então ela vai aprender, infelizmente, de uma maneira muito radical, que ela não é importante. Que a fome que ela sente não faz efeito em ninguém. O fato dela estar molhada não diz respeito a ninguém. Que ela pode chorar, que ninguém nem atende. Ela não vai aprender que ela é importante. Ninguém faz festa para ela. Ai, que coisa linda, que criança amada. Ela está aprendendo a ter emoções positivas ou negativas, de autoaceitação ou de autodesvalorização.
Então, se a gente aprende erroneamente, pode aprender já a pessoa adulta a cuidar das emoções. E há pessoas especializadas nisso, tá bem? Olha, é uma pena que a gente tenha que encerrar, não é? Mas eu estou à disposição, depois se quiserem falar comigo por e-mail, não é? É fácil, não tem dificuldade. E nós queremos agora orar por você, tá bem? Nós vamos orar, convidar você para um almoço especial, né? E a pastora Margarida tem algo a dizer também, a pastora Sueli. Nós retornaremos às 14 horas, certo? Olha, que Deus abençoe muito a você. E nós vamos encerrar, eu vou orar, tá bem? Vamos orar? Vamos, você se estiver aí que puder ficar de pé, para a gente agradecer a Deus pela bênção do alimento que Deus trouxe para o nosso coração, para o nosso corpo e também tem trazido para o nosso espírito, para o nosso ser todo. Nós vamos agradecer a Deus porque poderemos cear daqui a pouco para que o alimento nos mantenha saudáveis. Vamos orar? Deus querido, nós agradecemos muito ao Senhor, porque nesse dia o Senhor nos deu o milagre da vida. Senhor, nesse dia nós temos os nossos sentidos presentes. Queremos agradecer porque o Senhor nos ensina por meio das Escrituras. Queremos agradecer porque nós temos aqui esse lugar, Senhor, com pessoas tão agradáveis que podem nos ajudar a nos aproximar umas das outras, uns dos outros, em função da sua palavra. Muito obrigada, Deus. E agora, Pai, obrigada pelo alimento que receberemos, porque ele vai saciar nosso corpo. E Deus, que com o resultado desse alimento em nós, com o bem que ele vai nos fazer, nós possamos servir mais ainda ao Senhor. Nós possamos, ó Deus, usar toda a nossa energia, toda a nossa saúde, toda a nossa disposição para servir ao Senhor e ao seu reino. É assim, Deus, que nós oramos, confiando no Senhor, no seu Filho Jesus Cristo e na unção do seu Espírito. Amém, Senhor. Amém. Nós agradecemos, então, a Bispa Marisa pelas suas palavras de desafio. Especialmente nós vamos lembrar o seguinte, que muitas perguntas chegaram e os computadores estão cheios, graças a Deus. Mas essas perguntas serão encaminhadas à Bispa Marisa e posteriormente nós vamos estar então retornando. Não se preocupe, que você, meu irmão, você, minha irmã, vai ser ouvido, ouvida e vai ter essa oportunidade. E aí, aquelas pessoas que mandaram suas fotos para nós vamos estar abrindo então às 14 horas as atividades novamente e vamos estar mostrando as fotos que chegaram até aqui. Se você aí do seu polo quiser ainda mandar suas fotos para nós, vamos estar recebendo, vamos marcar um horário até as 13 horas, a gente vai estar acolhendo tudo que chegar de fotos, de relatórios, outras coisas. E no início da tarde, principalmente as fotos vão estar montadas no PowerPoint para todos podermos ver um pouco como está o pessoal lá no Recife, lá no Rio Grande do Sul, lá no Norte, diversos lugares do nosso país. A nossa gratidão a todos e todas. Já tivemos este momento de oração e agora é momento também de nos reunirmos, alimentarmos, partilharmos. E às 14 horas, pontualmente, horário oficial de Brasília, nós vamos estar então retornando às nossas atividades com a graça de Deus. Um belo encontro a todas as pessoas que dele participam e que fazem a sua história também. Que Deus nos ajude e nos abençoe. Obrigada.